Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim e estou aqui para apresentar o segundo episódio da série Dossiê Botafogo, que foi feito aqui numa entrevista com a analista de desempenho e analista de mercado Bárbara Sá, a BFR Babi, né, como ela é conhecida no Twitter dela. No capítulo de hoje, ela vai analisar jogadores como goleiros, né, e todos os jogadores de defesa, da lateral direita até a lateral esquerda, passando pelos zagueiros, tá bom? Ela fez uma baita de uma análise e, pasmem, como vocês vão poder conferir aí no vídeo, há vida sim na lateral direita, basta saber procurar, tá bom? Então curtam aí, Goleiros e Defesa, segundo episódio da série Dossiê Botafogo. Eu vou passar rapidinho pelos... Eu coloquei destaque, mas eu acho que são jogadores que poderiam ser aproveitados na próxima temporada. Eu tinha colocado o Diego Loureiro, mas no primeiro jogo, que foi um jogo mais complicado, ele se mostrou muito ansioso e cometeu alguns erros que não são tão aceitáveis, né? Quando eu falei para tirar ele, é que eu não excluiria ele como um todo. Goleiros, geralmente, eles passam mais tempo nessa transição, né, até virar titular, e seria um jogador que eu emprestaria. Eu tentaria buscar uma equipe para dar rodagem para ele em algum cenário menos com exigência. A torcida do Botafogo já tem alguns problemas com ele, porque a torcida do Botafogo, eu entendo que nós somos muito sofridos pelas más administrações, pelos jogadores perna de pau, mas num jogo que o cara vai bem, ele se torna um baita goleiro, que eu vi, inclusive, nas redes sociais, a maior parte da torcida pedindo o Diego Loureiro como titular, e contra o Santos, contra o Grêmio, eu já vi muitos xingando ele. Então eu tiraria ele de cena um pouquinho, emprestaria para um time, sei lá, de Série D, Série C. A Série C, inclusive, veio muito competitiva, então pode ser um cenário bem competitivo, onde ele vai ganhar uma rodagem, ele vai ganhar minutagem e experiência, e no futuro pode vir a ser um bom goleiro, principalmente se ele conseguir se acertar com a questão do peso, né? Por isso que eu tiraria ele, eu não descartaria, mas eu deixaria ele ganhar uma experiência. Eu deixei o Gatito aqui, né? Principalmente depois das falas dele. Ele é um líder, ele é um cara que tem um carinho enorme da torcida, então eu acho que ele recuperado vai ser importante. O Diego Cavalieri eu não renovaria por questões salariais, idade, então eu buscaria um outro jogador para a posição para competir com o Gatito, porque a gente vai precisar de um goleiro de qualidade, né? E a minha indicação nesse quesito seria o Maurício Kozlinski, não sei se o pessoal conhece, do Atlético Goianiense. Ele, inclusive, foi o goleiro titular do Atlético Goianiense na temporada de acesso deles, da Série B para a Série A. Ele foi um dos grandes destaques, extremamente seguro, ele tinha uma média de gols baixa, então eu acho que é uma boa aposta, seria um bom nome. E ele só perdeu vaga porque o Jean chegou. Então não foi por questões técnicas, foi mais por ter trazido um goleiro com a qualidade do Jean. Então eu acho que o Kozlinski pode vir e ser um ótimo reserva e quem sabe até buscar a vaga de titular. Eu vou passar bem rapidinho nessa parte de atletas que eu manteria, né? O Canu, para mim, extrema grata surpresa pela liderança que ele exerceu. Agora, na reta final, ficou um pouco complicado para ele, ele teve dificuldade para exercer essa liderança, mas muito pela situação do Botafogo, não por ele. E se ele teve uma reta final mais complicada, com algumas falhas, foi muito por ele ser um jogador em primeira temporada de profissional, tendo que fazer coberturas de laterais, de volantes, de zagueiro, então ele teve que proteger um setor inteiro e isso é humanamente impossível. Então o Canu, para mim, ficaria e seria o titular da zaga pela esquerda. Eu diria mais, eu acho que ele poderia ser um símbolo, inclusive, da reconstrução do Botafogo. Né? Sim, eu acho que até mais que o Gatito, né? Porque ele foi de um atleta quase dispensado pelo clube, ele repensou a carreira dele, ele viu
que o Botafogo era a grande chance dele, e mudou. Você vê que o cara realmente vestiu a camisa. Quando eles ainda estavam soltando alguns bastidores, você via a vibração, o jeito que ele fala, o jeito que ele olha para as pinturas na entrada do Newton Santos, é algo que realmente é diferente. É um atleta que não só entra em campo com a camisa do Botafogo, ele realmente veste o manto e entende o que é aquilo. A isso se dá o nome de DNA, tá? Para quem Exatamente. quiser saber. Exatamente. O Souza, ele se mostrou bem, é um atleta muito interessante pela qualidade do passe, pelas leituras. Eu não sei se vocês repararam, né? Porque isso acaba que é muito de analista, né? Analista que gosta de ficar pegando esses pequenos detalhes. Mas no início da temporada o Botafogo tinha muito passe que quebrava as linhas vindo dos zagueiros e depois de um tempo parou de ter. Agora, nesses últimos 3 jogos que voltou o Souza, é muito comum você ver, troca um passe, troca outro passe com o outro zagueiro e já buscam um passe longo que quebra a linha. Isso foi algo muito recorrente e o Souza tem boas leituras e boa qualidade. Mas ele é muito verde, ele é um menino de 19 anos. Ele caiu num cenário complicado e eu acho que se ele for bem treinado, bem orientado, bem posicionado, né, porque ele ainda está acabando de se formar, ele está amadurecendo, ele tem tudo para ser mais uma grande revelação de zagueiro que o Botafogo vem trazendo nos últimos anos. Mas nesse caso aí, você, é lógico, você manteria o Souza pelo que você está dizendo. Mas eu manteria ele em reserva. Ah, boa, porque quem seria então um companheiro ideal para jogar com Canu? Esse é o cara que viria de fora, esse é um cara que teria que ser trazido, né? Então, o que eu considero ideal são pelo menos 4 zagueiros, né? A gente precisa de 2 zagueiros para cada lado do campo. O Souza, ele joga pelo lado esquerdo também, então para mim ele seria um bom substituto para o Canu, teríamos uma boa qualidade, apesar da inexperiência, se a gente bota um cara experiente no lado direito ao lado dele ajudando, eu acho que ele consegue entregar legal. Eu trouxe aqui uma análise, né? Igual alguém me questionou a respeito de se tem comparativos, tem, e esse foi um comparativo que eu fiz. Eu não confesso que eu não olhei hoje, eu deveria ter olhado para trazer aqui. Esse Luiz Otávio da Chapecoense, ele estava com um contrato para se encerrar por agora. É um atleta que teve uma média no índice de 52, 252, foi uma média bem alta, e seria um jogador bem interessante, até pela precisão do passe, pela qualidade que ele tem na saída, até porque é uma tendência do futebol atual, né? Os zagueiros não podem mais ser só destrutores e fazer a proteção, eles têm que conseguir fazer a primeira parte da criação com qualidade para dar uma dinâmica maior. Mas os meus destaques e os 2 jogadores que eu traria seria o Rafael Bonfim, do Operário, é um zagueiro muito líder, ele é um cara extremamente dedicado e intenso, ele faz bastante corridas de coberturas, além de conseguir algumas boas leituras de interceptação e antecipação do passe. Ele é muito intenso, então isso seria algo bom, porque eu acho que às vezes faltou essa garra, essa vontade, essa corrida realmente para terminar com a jogada, e ele é um atleta que tem um bom índice de passe certo. Eu vou tentar ver aqui o passe longo dele, deixa eu ver. Mas ele também tem um passe longo qualificado. Ele é um atleta bem interessante, é um atleta que viria barato, até por estar no Operário, né? Um time que fez uma campanha honesta na Série B, mas é um time que não tem grande poderio financeiro, então eu acho que seria interessante. E ele é um atleta que é experiente na Série B e vem desempenhando um bom papel nos últimos anos, então eu traria ele para ser o cara ali do lado do Canu. Isso aí fica de lição para você, Marcelo Benevenuto, para você entender o que é jogar uma carreira fora. No momento em que você poderia ter se consolidado, né, porque você tinha muito crédito com a torcida, você jogou fora. Né, fica de lição. Exatamente. É um dado que me chama muita atenção no Bonfim, ele perde poucas bolas, ele gosta de fazer essas corridas de ruptura, que a gente chama, né, corridas de arraste,
e ele perde pouquíssima bola, ele perde só 2,8 por jogo. Então ele é um atleta que consegue progredir bem com a bola e é um atleta inteligente. Eu tentaria ele e o Luiz Otávio, em caso de não conseguir os dois, eu daria preferência ao Bonfim, e tentaria, em caso de não conseguir os dois, eu tentaria o João Otávio Basso. É um atleta pouquíssimo conhecido no Brasil, eu acredito que quase ninguém aqui na live vai conhecê-lo. Ele saiu muito jovem para Portugal, foi formado pelo Paraná e foi com 18 ou 19 anos para Portugal. Ele é um atleta muito conhecido por ser zagueiro artilheiro. Teve uma temporada no Arouca, se não me engano, que ele fez 9 gols e algumas assistências. Então ele é um atleta interessante que consegue atacar bastante os espaços, ele consegue chegar bem à frente e mantém uma qualidade excelente no passe. Você vê que a média de passe dele por jogo é bem alta, ele participa muito do jogo. E sem contar que ele mantém uma média muito alta de precisão, e não são passes só para o lado, eles são passes de ruptura também, porque ele tem essa característica de progredir no campo com a bola e tentar uma jogada mais incisiva, né? Ser o primeiro construtor do time. Então eu tentaria trazer o Bonfim e o Luiz Otávio, em caso não conseguir, traria o João e manteria Souza e o Canu. Para lateral, que é lateral algo esquerda interessante. Ou direita? Direita. Lateral... eu acho que talvez seja o momento mais esperado de todos. Existe lateral direito no mundo, Babi? Cara, lateral direita é artilheiro. Eu tenho que fazer um descarrego na lateral direita do Botafogo. Já vou acender uma velinha, fazer algumas coisas aqui na frente, porque vai que vem um desse e não dá certo, né? Mas vamos lá. Lateral direita não tem como aproveitar os que estão no Botafogo. Eu não gosto de, principalmente por ser analista, falar que o jogador é ruim. Mais uma vez eu vou repetir. O atleta ele não tem culpa por ser inserido num contexto não compatível com ele. Não quer dizer que porque... Tipo, por exemplo, futebol. Você coloca um cara que não é jogador de futebol para jogar futebol, acontece isso que acontece no Botafogo, entendeu? O futebol não é o contexto do cara, é outra Exatamente. História. Ele está sendo exposto a algo que ele ainda não atingiu o nível de proficiência para executar com qualidade. Então, lateral direita tem alguns interessantes. Eu não manteria os nossos, então eu traria 2 logo de cara, né? Necessidade demais. Muitas pessoas me perguntam a respeito do Rainer, do Cuiabá, que agora está livre. Uma coisa que eu vou falar que é fundamental é que, como a gente teve exemplo do Bruno Rodrigues, parece que está sendo sondado pelo Fluminense, a gente teve exemplo do Reis, que foi para fora, o Caio Dantas também foi para fora, o Botafogo não consegue competir com outras equipes desses jogadores. Se foi jogador que está na boca de todo mundo, falando que foi destaque da Série B, é muito difícil para o Botafogo ir lá e tirar ele de algum time, ou ir lá e conseguir apresentar condições melhores que os outros times que vão chegar a ele. Então, tem que olhar para os atletas que tiveram destaque, tem que fazer uma análise qualitativa, mas de atletas que não estão tão em evidência. O Rainer tem qualidade, ele é um bom jogador, mas, inclusive, tem atletas melhores, e eu acho que podem vir mais baratos, que é o caso do Reginaldo Lopes, que eu assisti alguns jogos e gostei dele, achei ele bem interessante. Ele é um atleta que está jogando no CRB emprestado pelo Atlético Paranaense, eu tenho que confirmar como é que está a situação dele, mas ele é um atleta que já tem boa rodagem na Série B, ele vem se destacando nos últimos anos, e o que o Botafogo tem que fazer é não esperar o atleta estourar, ser um principal destaque da competição, para trazê-lo. Tem que trazer ele enquanto ele é destaque, mas é um destaque meio secundário. Então, ele tem bons dados, ele foi o principal dessa seleção que eu fiz no índice, 241, é um índice interessante. Cruzamento dele, ele tem uma média de 36 de acerto, né? Você vê que a média dele é muito superior aos outros laterais apresentados aqui. Ele tem um passe muito preciso, e não são passes só
de lado, ele gosta de um jogo mais verticalizado, ele gosta de arriscar, ele gosta de tentar achar companheiros se deslocando nas entrelinhas, então ele tem esse passe que o pessoal chama de quebra de entrelinhas. Ele se destaca também em gols, ele fez 2 gols, é um lateral que consegue chegar bem, mas é um lateral que não decepciona defensivamente, ele consegue ir bem, ele tem uma média de 3,5 desarmes por jogo, então ele cumpre bem esse papel, ele destrói a jogada, mas ele consegue chegar à frente com qualidade. E o outro lateral que eu traria, muitas pessoas me perguntam a respeito do Igor, né, do Juventude, é outro que estava muito em evidência, extremamente em foco, então muito difícil de trazer. O jogador que eu traria para ser reserva dele é o Matheus Vitor Santos, que é esse aqui do Oeste. Ele é um menino de 22 anos, se não me engano. Ele foi rebaixado com o Oeste, mas foi um dos grandes destaques do time, e ele foi formado pela base do Palmeiras. Então, você consegue ter uma boa ideia. Os jogadores que são formados pelo Palmeiras, eles têm uma formação muito qualificada. E ele é um atleta muito interessante, principalmente no apoio. Ele consegue boas finalizações, tanto com a perna direita quanto a perna esquerda. Ele não tem medo, ele parte para cima no drible, ele é muito bom no 1 contra 1 ofensivo, mas ele se destaca muito pelo defensivo também. Ele é o que mais destaque teve no quesito desarme. Ele teve 4,4 de desarme por jogo. Então é um jogador bastante equilibrado, muito jovem. Ele tem um contrato meio longo com o Oeste, mas daria para fazer uma composição interessante, principalmente por eles terem caído para a Série C. Como é um atleta jovem, o Botafogo é uma baita vitrine, a gente tem aí o caso do Luiz Henrique para mostrar isso, né? Uma baita venda, por mais que para a gente não tenha sido tão interessante, foi uma vitrine absurda que eu acho que o Oeste nunca conseguiria, talvez, fazer essa venda direta para uma Europa. Então, poderia tentar uma negociação, algum tipo de composição. Ele é um atleta que participa bem nas interceptações, ele tem uma disputa aérea interessante, né? Então, esses seriam os 2 laterais que eu traria para compor, para ser os nossos laterais da temporada de 21, Reginaldo Lopes do CRB e na verdade, Matheus Rocha do Oeste. Existe vida na lateral direita, tem que saber procurar, só saber procurar direitinho e dar o bote certo. Existe. Né? Existe. Você tem, é o que eu falei, você tem que ter os seus parâmetros que condizem com o estilo de jogo que o time usa, né? Não adianta, por exemplo, se o Botafogo for jogar com a posse, eu trazer um lateral que é único e exclusivamente defensivo. E também não adianta trazer um lateral que seja única e exclusivamente ofensivo, que a gente sabe no que dá. Então tem que ter um equilíbrio interessante, ele tem que ter bons números ofensivamente e bons números para defender também. E de preferência não pertencer ao Eduardo Duran. Isso também seria uma outra coisa bem interessante para o Botafogo analisar. Galera te elogiando muito aqui, tá, Babi? O Adriano Guedes falando, caramba, Babi, nota 1000 para você, eu nunca vi um trabalho estatístico com tanta precisão, parabéns. Então, ó, para vocês que estão gostando aí de tudo que a Babi está mostrando para vocês aqui, que é o que clubes como o Botafogo deveria estar fazendo, não era para a Babi estar apresentando isso somente na Rádio Botafogo, já era para ela estar fazendo isso em clubes de ponta, e um clube como o Botafogo não deveria abrir mão desse tipo de conhecimento e não deveria abrir mão da Babi. Alô, Freeland, se liga aí. Se você está gostando, então, deixa o like aí, ó. Para quem ainda não deixou o like, deixa o like aí para dar essa moral para a Babi, porque, ó, ela, ó, olha o trabalho da menina, pô. Agora vamos continuar para a lateral esquerda. O Vitor Luiz, eu deixarei voltar, infelizmente, ele é um cara identificado com o Botafogo, mas não deu ligas a segunda passagem. Foi algo bem complicado, tanto para nós quanto para ele. Eu acredito que para ele também deve ter sido extremamente frustrante voltar para um lugar que ele foi tão bem recebido, que tinha tanta identificação e não conseguia entregar o que era esperado dele. Eu manteria a gratidão pelo que ele fez em 2017, agradeceria muito, mas eu acho que a gente precisa dar uma refrescada, trazer alguns novos jogadores sem esse peso que ele passou no ano de 2020.
O Guilherme Santos é um caso bem complicado de se analisar, né? Porque ele é um atleta que nunca teve muitos problemas com lesões, ele teve alguns, mas eu não sei, ele teve 2 lesões sérias em um período de tempo muito curto, já é um atleta mais velho, então eu não sei até que ponto vale a pena renovar com ele, manter ele para a Série B. Por mais que ele tenha uma boa bagagem de Série B, eu acho que é complicado, que a gente deveria ir para outros nomes. E o Hugo é um menino que eu acho muito verde ainda, que demonstrou algumas capacidades e qualidades interessantes. Eu gostei do jogo dele de ataque ao espaço, de profundidade, de intercalar, né, o jogar aberto e afunilar. Eu achei muito interessante a dinâmica que ele dá pela esquerda, com tabelas rápidas, triangulações e passando para receber, mas eu acho que ele ainda não está pronto. Então, cai no mesmo ponto que o Diego. Dá rodagem para o menino, dá competitividade que ele não vai ter na base, que ele não vai ter minutagem como reserva, e depois busca ele, que ele tem qualidade, ele precisa ser trabalhado e ganhar tempo. Então, para a lateral esquerda, quem eu traria seria o Guilherme Lazzaroni, que é do Portimonense e disputou a última temporada emprestado na Ponte. Ele teve alguns jogos de destaque, ele conseguiu sair bem. É um atleta muito equilibrado, muito veloz, chega na frente com uma explosão muito boa. Ele tem uma precisão de cruzamento um pouco baixa, de 2,7, mas ele é um atleta que consegue achar alguns passes-chave interessantes. Ele é mais o jogador que busca o passe rasteiro do que aquele passe pelo alto. Então, eu acho que a experiência que ele tem na Série B, ele poderia trazer uma qualidade para o setor. E eu iria atrás também do Lucas Hernandes, que é do Atlético Mineiro e jogou pelo Cuiabá essa temporada. Ele foi um dos grandes destaques do Cuiabá. Não tem sido tão comentado, né? Não tem sido tão especulado, e o Atlético não vai manter o jogador para a temporada. Então, é um cara que a gente pode tentar ir atrás dele. Me agrada o estilo de jogo dele, de muita dedicação. Ele é muito empenhado, ele chega bem, ele gosta de driblar e ele vai bem. Então, é um atleta que eu traria. Eu só fico na dúvida, na verdade, entre trazer o Guilherme Lazzaroni ou apostar no menino Gustavo Salomão do Oeste. Ele é bem jovem, mas tem um bom destaque. Ele é um atleta muito interessante também, mesmo que não trouxer agora, deveria manter ele sob análise, né? Manter no radar sempre. O Marlon Lopes, que se destacou pelo Sampaio, ele é um atleta interessante, foi bem, ele inclusive é o que tem maior destaque aqui no índice, mas é um atleta do Madureira, e a gente sabe como a negociação Botafogo e Madureira nem sempre é muito aberta, né? Eles, às vezes, têm um pouco de dificuldade de aceitar a proposta do Botafogo. Teve algumas rixas ao longo do ano passado, então é um atleta que seria um pouquinho mais complicado. Mas essas rixas, né, com relação às pessoas que negociavam antes, né? Pode ser que não seja o mesmo caso do Freeland. Tanto que o Bala, né, que você mencionou mais cedo, jogou no Flamengo, enquanto o Freeland estava no Flamengo, na base do Flamengo. Então pode ser que já haja uma relação melhor, né, entre eles. Ele é um atleta interessante, mas eu acho que nesse caso eu ficaria com uma experiência e com uma... Não é bem aposta, porque o menino foi muito bem e tem mantido uma regularidade, mas eu traria o Lucas Hernandes do Atlético e o Gustavo Salomão. Acho que seria uma composição interessante para o elenco, 2 jogadores bem equilibrados, que gostam e sabem jogar com a bola nos pés. Você vê que o índice de acerto de passe do Hernandes é muito alto, ele tem um acerto de 85%, então é um atleta que consegue bem na criação, ele participa muito bem da criação de jogada, então dá para a gente trazer ele mais pelo meio, dá para fazer uma variação interessante. E o Salomão tem muito potencial para virar realmente um ativo do clube e render frutos no futuro, principalmente se emprestar o Hugo, né? Não vai ficar uma competição muito grande entre desvalorizar um ativo da base e trazer alguém de fora
para valorizar. E aí, gostaram? Beleza. Se você curtiu, então, esse conteúdo, deixa a sua curtida, deixa o seu like, isso é muito importante pra gente. E se inscreva aqui na Rádio Botafogo para fazer com que a Rádio Botafogo cresça cada vez mais. Vem para a Rádio Botafogo você também. Um grande abraço.